Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Nós continuaremos explorando o mundo da EFT, tá ok? Eu espero que você venha desfrutando dessa jornada de vídeos, que realmente essas informações estejam agregando aí no seu conteúdo, no seu vocabulário, para que você se torne realmente um especialista na aplicação da técnica e possa extrair o melhor que a EFT pode te proporcionar. Bom, nesse vídeo eu escolhi um assunto bem interessante para falar com você. Nós iremos falar sobre ansiedade, síndrome do pânico, ataques de ansiedade. Realmente existem muitas pessoas que sofrem desses males e não é nada fácil lidar com isso. Eu preciso te confessar que lá atrás, antes de eu me tornar um terapeuta, o que começou a me levar a fazer terapia foram ataques de ansiedade que eu estava tendo junto com sintomas de depressão, e realmente o processo ficou muito intenso dentro de mim. A psicoterapia convencional, falada, não estava dando conta daquilo. Ainda que eu tomasse muitos remédios, eu me sentia dopado, né? E ainda experimentava os efeitos colaterais do remédio. E somente quando eu comecei a conhecer trabalhos mais profundos, quando eu realmente comecei a explorar a minha história com esse tipo de técnica que vai além do que uma conversa racional pode trazer. Na época eu não explorei com a EFT, né? Legal que eu falei no último vídeo para você, aqueles processos cerebrais, isso pode ser feito através de diversas abordagens. E se o terapeuta realmente ele tem esse conhecimento, ele vai conseguir mais resultados mais efetivos com o cliente-paciente. Então, eu já trabalhei com centenas de pessoas com síndrome do pânico, e em todas as vezes com bastante sucesso, né? Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Embora os sintomas pareçam realmente extremos, não é uma situação tão complexa de lidar quanto outros assuntos, como por exemplo a depressão. Em muitos casos já se torna um pouco mais complexo. Mas a síndrome do pânico, os ataques de ansiedade, eles são mais gerenciáveis, de uma forma mais fácil. Mas as pessoas que vêm procurar no consultório e nós exploramos as causas, como eu disse para você, esse é um processo muito individualizado. Cada um tem a sua própria história de vida, cada um tem o seu próprio background, as experiências que passou. Hoje não adianta mais a gente culpar os nossos pais, as experiências, mas sim encontrar caminhos, como a EFT é um deles, para que a gente possa começar a se libertar de tudo isso, não é verdade? Porque se eu continuo culpando algo, eu perco a minha força de transformação, porque eu estou delegando, estou colocando a culpa em algo. Realmente é muito mais beneficioso, né, proveitoso, se nós começarmos a encontrar caminhos de solução. Explorando com as pessoas, são diversas histórias que nós começamos a encontrar como raízes desses sintomas, síndrome do pânico, ansiedade, situações na infância onde a pessoa perdeu o controle, ou onde ela não pôde confiar em alguém, ou ela foi muito decepcionada, mas geralmente existem experiências de desproteção, né? Muitas experiências ou traumas muito grandes onde a pessoa se sentiu muito desprotegida. Eu me lembro uma vez, eu estava num grupo do Facebook acompanhando um pessoal de síndrome do pânico, e eu falei assim que geralmente, né, a síndrome do pânico ela vinha de traumas e desproteção no currículo da pessoa, né, na história de vida da pessoa, e de repente nós estamos na vida adulta e um evento vem, por exemplo, a morte de alguém, uma separação, um divórcio, ou um assalto, e de repente isso desengatilha os sintomas de crise de ansiedade extrema ou de síndrome do pânico. Mas isso é apenas o gatilho, essa não é a causa. É que imagine que tem um copinho de água que foi enchendo e aquilo é a última gota que faz transbordar. Todo o sistema já estava tão sobrecarregado há muito tempo e aquilo transborda. E aí teve uma pessoa que me disse assim, mas eu não tenho traumas, né? Eu sempre fui muito super protegida. E eu comecei a ter pânico depois que o meu pai morreu. Então isso se encaixava, né? Um evento vem e aí de repente as crises começam.
mas ela alegava que ela não tinha traumas. E aí eu falei, que trauma maior do que esse de ser super protegido o tempo inteiro, porque o que realmente afligia ela era a ideia de perder a mãe também e se ver sozinha no mundo. Então, ela ao longo da vida não criou habilidade emocional e de diversas outras formas para lidar com as situações da vida. Então, não foge à regra, né? Existem muitos sentimentos de desproteção no histórico da pessoa, e como nesse caso aqui, de somente imaginar perder a mãe, ela se sentia desprotegida, mas isso não quer dizer que seja uma regra, tá bom? Porque, como eu disse já no outro vídeo, cada um tem a sua própria individualidade, então não existe uma combinação específica melhor para você trabalhar com síndrome do pânico e ansiedade, ainda que algumas linhas preguem isso, tá ok? Então, eu vou te passar aqui algumas dicas que você pode fazer que podem ser muito úteis para você quando você experimentar uma crise de ansiedade ou de pânico ou mesmo de estresse emocional, tá? Lembra que eu falei que a simples estimulação desses pontos, a gente começa a produzir cortisol, né? Claro que sozinho você talvez não tenha habilidade suficiente para se conectar com sentimentos de amor e produzir ocitocina, isso nem é preciso nesse momento, tá? Mas quando você estiver experimentando uma crise de ansiedade, de pânico, você pode simplesmente ir tocando nos pontos, tá ok? E se focalizando, se focando, se conectando às sensações físicas. Então, vale você perceber. Então, vamos supor que eu comecei a perceber que eu vou entrar numa crise de pânico e meu coração começou a acelerar. Então, eu não preciso nem dizer frases, porque o meu sistema já está ativado. E esse dizer frases, no curso completo EFT, a cura na ponta dos dedos, eu explico que é apenas para se conectar com o campo do pensamento e trazer as memórias que não foram processadas e ativá-las. A pessoa em um estado de crise, ela já está ativada, não precisa de frase. Então, simplesmente você vai tocar nos pontos e focar na sensação, de repente o coração acelerar, a tremor ou falta de ar, e você vai tocando nos pontos, ok? Tocando nos pontos e percebendo tudo isso acontecer, e você vai tocando lá em todos os pontos, ok? E vai percebendo as suas sensações, na medida que você vai tocando todos esses pontos. Aí de repente o meu coração se acalmou, mas minha mão treme ainda. Então eu vou lá e continuo estimulando e tocando os pontos, focando agora no tremor da minha mão. Eis aqui algumas coisas que podem acontecer. Quando você está no estado de pânico e você começa a fazer essa estimulação mexe com o sistema nervoso. Então você pode ter muitas reações, o que a gente chama de AB reações, tá? Continue estimulando, e eu vou trazer um pouquinho de conhecimento técnico aqui para você, científico, tá? De como o nosso cérebro funciona. Lembra da amígdala do hipocampo da última aula, do último vídeo? Então você já está num estado de luta e fuga, o seu sistema está completamente ativado e a amígdala está completamente despertada lá, soando o alarme. Então, na medida que você vai tocando, você vai mandando esses sinais elétricos para a amígdala, tá? Só que o sistema já está muito ativado, então várias reações físicas podem acontecer, tá? E quando a amígdala está ativada, o fluxo sanguíneo, lembra que eu falei que quanto maior a carga emocional do que foi desengatilhado em crises de pânico, as raízes aí que não foram processadas, tem muita coisa, porque senão a pessoa não chegaria a ter pânico ou uma crise de ansiedade, e então a amígdala disparou, o fluxo sanguíneo ele está mais concentrado na parte primitiva do cérebro, ok? O fluxo sanguíneo que vem para o córtex pré-frontal, onde a gente processa informações mais racionais, ele está bem diminuído, os vasos sanguíneos eles estão comprimidos, porque o sistema todo está numa resposta de sobrevivência, de lutar e fugir. Então é muito útil para você perceber a realidade e não se afundar naqueles sentimentos, porque você sabe, se você já teve uma crise de pânico, você passou 20 minutos, meia hora, você foi no hospital, você achava que você ia morrer e dava pra fazer aqueles exames e não acontecia nada, não é assim? Ok? Depois você até se arrepende de muitas coisas que você fez. Quantas pessoas eu já não atendi que me ligavam às vezes de madrugada numa crise, desesperadas, né? Isso faz parte da psicoeducação.
ensinar para a pessoa que tá ok, ela pode ter um respaldo, mas aquelas sensações não vão matar ela, e quanto mais força ela der para as sensações, mais ela ativa a amígdala e mais noradrenalina é produzida e mais cortisol é produzido. Então isso pode perpetuar mais as sensações. Então se você não se entrega às sensações, você apenas percebe elas. Eu não estou dizendo que as sensações não assustam, que eu já tive e eu sei como que é. Mas você não se entrega, você apenas é um espectador do seu corpo. Então colocar os pés no chão, ok? Se sentar numa postura mais ereta, abrir os olhos e ir estimulando e ao mesmo tempo estar focado nas sensações, isso vai ajudar o seu sistema a se equilibrar. Mas se novas sensações começarem a acontecer, você não pode se apegar àqueles pensamentos, eu vou morrer, tem algo de errado acontecendo. Porque nisso você ativa mais a amígdala, que já está bem sensível, e ela estimula outros sistemas a produzir mais noradrenalina, cortisol, e o seu sistema vai continuar perpetuando isso. Então se você consegue se focar, né, realmente estar presente, perceber as coisas à sua volta e estimulando aqueles pontos, ainda que algumas sensações possam aumentar antes de diminuir, porque você está abrindo os canais do inconsciente e estimulando o sistema nervoso para ele processar, isso vai te ajudar muito. O seu sistema já está num pico de ativação, lembra lá da faixa de processamento? Então se você faz isso, você ajuda o seu sistema a processar informações, né? Não processar as raízes, mas processar, liberar aquela bioquímica e ajudar o seu sistema a se acalmar, tá bom? Porque síndrome do pânico é assim, você tá em casa de repente vendo TV e algo inconsciente que a amígdala percebeu, ela vai lá e ela dispara, né? E é claro que se isso vai se perpetuando na vida da pessoa, hoje a gente tem evidências científicas o suficiente que a amígdala começa a crescer, inclusive, e ficar muito mais sensível, um alarme completamente desregulado. Então qualquer coisinha começa a disparar, desengatilhar ela, tá? Então quando você faz isso, você está ajudando o seu sistema a processar isso, ok? E fisiologicamente, quanto mais você processa informações, as raízes, a amígdala, ela começa a diminuir de tamanho, porque ela começa a ficar mais regulada e diminuir, ela não fica tão hipersensível assim. Então, realmente é um processo esse processo que eu estou ensinando para vocês, eu ensino todos os meus clientes entre as sessões, porque nas sessões o que a gente vai fazer? Nós vamos nos aprofundar buscando raízes emocionais. Depois que o corpo está acalmado ali naquela sessão, a gente vai buscar algumas memórias através de alguns processos, buscando no histórico de vida da pessoa momentos onde ela sentiu sensações parecidas com aquela, talvez de desespero, talvez de falta de controle, e nisso a gente vai começando a encontrar o histórico de vida da pessoa e ir trabalhando em evento por evento. Claro que se você tem 100 eventos, você não vai precisar trabalhar em todos, principalmente se você está trabalhando com um terapeuta que tem bastante habilidade, ou se você tem o conhecimento de como utilizar tudo isso da melhor forma. Isso realmente pode ser muito benéfico para você, mas a gente explorar causas aqui fica muito difícil. Então essa é uma dica super importante, seja num ataque de ansiedade, seja numa crise de pânico, você pode começar a ter essa ferramenta e isso vai começar a te acalmar, te dar segurança e respaldo. Se você não entra na piscina, como eu costumo chamar, né? Nas sensações, que são reações fisiológicas extremas do seu sistema, respondendo como se tivesse um perigo de morte real, mas há algo percebido através da amígdala, em combinação ali com o hipocampo, no sistema límbico, através do seu histórico de vida. Ok? Então realmente isso pode te ajudar muito. Tá lá na crise, ou começou a perceber que vai ter uma crise, não se desespere, mas sinta as suas sensações, perceba quais são. Começou um tremor? É falta de ar? Veio algum tipo de pensamento? Comece a se focar no que aparece, principalmente nas sensações fisiológicas, e vai estimulando esses pontos
que a endorfina produzida pela estimulação desses pontos vai começar a combater a noradrenalina, adrenalina, mas quando você tem medo e tem uma produção massiva de noradrenalina, adrenalina e cortisol, então, por isso que se você não entra nessas sensações, quanto menos você se desespera, melhor, porque quanto mais você se desespera e acha que você vai morrer, mais a amígdala se ativa e mais essa bioquímica acontece no seu corpo e mais o seu coração vai acelerar e mais essas sensações vão tardar em desaparecer aí nessa crise. E na medida que você vai fazendo, você vai começando a perceber que você tem o controle sobre esse sintoma, isso vai empoderando você. E é claro que eu te recomendo procurar conhecimento adequado, seja para você trabalhar nas suas próprias questões ou procurar uma pessoa para te ajudar a fazer isso. E é claro que você pode fazer isso com você. Eu já dei cursos para pessoas que tinham síndrome do pânico, pessoas que compareceram ao curso e com o conhecimento que foi apresentado ali, a pessoa conseguiu. Mas a gente também tem que ter o bom senso, porque são sensações, são eventos que a gente vai explorar de desamparo, de desproteção, então, de muitos sentimentos de solidão. Então, você fazer isso sozinho também, às vezes, não é o mais adequado, tá? Porque a EFT tem esse grandiosíssimo benefício que é auto-aplicável. Você pode fazer em você mesmo, mas eu deixo bem claro no meu curso que tem certas limitações, ok? Quando você aplica com você mesmo. E aqui nesse caso, essa é uma dessas limitações, né? Por conta que você vai se deparar com situações de desesperança, de desamparo, de falta de proteção, estar na companhia de um terapeuta habilitado e sentir essa segurança é parte fundamental do processo, tá? Mas em muitas outras questões você pode se auto-aplicar e você pode se aplicar, e como eu estou ensinando você, nos momentos de crise. Isso pode realmente te ajudar muito. Então você também está começando a perceber, como eu já disse, mencionei em outros vídeos, que a gente sempre vai entrar pelo sintoma, e o sintoma pode ser qualquer coisa, né? Pode ser dificuldade de emagrecer, pode ser uma depressão, pode ser ansiedade, pode ser a síndrome do pânico, pode ser a dificuldade de prosperar, pode ser estresse, pode ser sintomas físicos, dores físicas, e a gente apenas entra pelo sintoma, ok? E vai procurar as causas. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar com dores físicas, e aí eu vou conduzir vocês em uma sessão genérica, tá ok? E aí, possivelmente, talvez você comece a encontrar algumas raízes do que está sustentando essa dor física, ok? É um território bem interessante de trabalhar. Já trabalhei com muitas pessoas, dores físicas através da EFT. É realmente um processo bem bacana e muito rico que pode beneficiar muito a cura ou a melhora, ou complementar junto com outras abordagens, né? Porque a gente nunca exclui a parte médica, tá ok? E melhorar muito mais rápido. Então, a EFT ela só tem benefícios aí se você aprende, mas mais uma vez aqui eu tô frisando, não basta apenas tocar nesses pontinhos e dizer frases, você precisa compreender um aspecto mais complexo, né, mais amplo. Nós, seres humanos, somos complexos, né? E não somos máquinas, porque eu costumo dizer assim, se você cortar você em pedacinhos, você não consegue juntar tudo e funcionar corretamente. Já o motor de um carro, uma pessoa habilitada, ela pode desmontar em centenas de peças e remontar, mas nós, seres humanos, não somos assim, ok? Se você cortar um braço aí, de repente você não pode até colar ou cortar o pescoço para fora, você não vai poder colar ele de novo aí e continuar funcionando. Então, entender que nós não somos máquinas, nós não somos protocolos, tá bom? A técnica realmente traz muito benefício, nós temos evidências científicas de como essa técnica atua hoje em diversos caminhos que ela atua sobre nós. Eu acredito que não está estudada completamente ainda, porque é uma técnica relativamente nova e muitos estudos ainda virão, mas com o que a gente já tem hoje, já dá muito respaldo para compreender tudo isso que acontece na nossa vida, tá bom?
Então, me aguarde no próximo vídeo, eu vou falar sobre dores físicas, eu vou te conduzir numa sessão, eu espero que você tenha desfrutado, que esse conhecimento possa te ajudar muito. Se você tem uma pessoa, um conhecido que sofre de pânico, de ansiedade, você pode compartilhar esse vídeo. Lembre-se de deixar seu comentário aqui abaixo, tá? O que você está achando dessas aulas, se você tem alguma dúvida, eu posso te responder, e no final de toda essa jornada eu também vou gravar. A gente vai fazer um webinário, né? Na verdade, não vou gravar nada, vai ser ao vivo e eu vou responder as suas perguntas aí com todas as suas dúvidas, tá ok? Então eu vou ficando por aqui nesse vídeo e eu te vejo na próxima.